Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Informação é Poder. Eu sou a vereadora Daiane Mello, aqui de Caxias do Sul. E eu sou Daiane Fogaça, parceira da vereadora e advogada. Hoje traremos o tema descarte irregular do lixo aqui em Caxias do Sul. E hoje vamos falar de uma realidade que vem aumentando muito na cidade de Caxias do Sul: o descarte irregular dos lixos. Muitos pontos da cidade com lixo descartado de forma irregular. E isso não é só falar na limpeza da cidade, mas também nós falamos desse ponto em saúde. Todo lixo descartado impacta na qualidade da saúde da população diretamente. Isso mesmo, né, doutora Daiane? Não envolve só a questão da limpeza, né, e até mesmo da saúde, como tu disseste, também a gente tem a questão do meio ambiente, para onde esse lixo está indo, onde está ficando e deixando a nossa cidade com um aspecto também de suja, de mal cuidada. Hoje a gente tem dados que tem mais de 1.300 lixões espalhados em diversas vias, né, principalmente em áreas que deveriam ser de lazer. Tem situações de estradas que ligam de um bairro até outro bairro ou até mesmo até o interior, que por não ter moradia, por ser mais deserta, ela acaba tendo várias colocações de lixo irregular. Por exemplo, é o exemplo da Jacob Suzin, que liga ali a parte do Colina do Sol até as margens da Rota do Sol, onde a gente tem um lixão irregular, muitas vezes com a limpeza. A Codeca vem ali e faz a limpeza a partir de uma indicação nossa, porém, por ser uma área mais deserta, acaba se colocando novamente o lixo todo ali, né? Vou dar um outro exemplo aqui também, que é a localidade do bairro Santa Lúcia, ligando ali na descida do bairro Meulon. Então, ali antes a gente tinha uma estrada, ela era estrada chão batido, e a gente tinha ali todo o descarte de lixo, que inclusive às vezes avançava a parte da rua. Então, os carros que passavam ali daquele bairro, tanto sentido Santa Lúcia, Reolon, Reolon, Santa Lúcia, a gente acabava fazendo o desvio, né, por parte daqueles lixos que estavam sendo descartados de forma irregular. Hoje foi colocado o asfalto, foi feito um asfalto naquela via e impediu o quê? Impediu de se avançar a parte da via onde circulam os veículos, mas ainda a gente tem um grande descarte ali de móveis, muito material de obra que não se usa, ou um lixo mesmo específico que a população acaba descartando ali. Por quê, daí? Ali é uma região que não tem moradia, tem apenas mato, ali não tem uma iluminação pública adequada, a gente não tem monitoramento ali, nenhum monitoramento, né? E outro que a gente tem um exemplo, tem pontos do bairro Fátima, a Podeco ou alguma empresa ali vai ali e faz toda aquela coleta daquele lixo descartado de forma irregular, e dá 1 hora a gente já vê lixo novamente naquele mesmo local, né? Um local, até mesmo disso que tu está falando, doutora Dani, as margens da represa, né? As margens do Dalbó, ali vindo do Instituto Federal. Ali a gente tinha um problema crônico, conseguimos dar uma organizada com a questão da horta comunitária, mas ao redor ainda fica sendo colocado o lixo irregularmente. Além da questão da represa, a gente tem um local aqui próximo também que está sendo colocado lixo irregular, que é na rua Eurico Teixeira, Lisboa, que está sendo colocado. A gente já conseguiu uma limpeza e agora foi colocado de novo. Inclusive, ali a gente fez uma denúncia, porque existem várias notas fiscais que estão no meio daquele lixo ali para o meio ambiente vir e verificar para poder multar quem está colocando aquele lixo irregular. Porque a gente acredita que somente multando quem coloca o lixo irregular a gente vai ter mudanças. A gente tem percebido através das comunicações do município, da SEMA, sobre as multas aplicadas em alguns casos, que por vezes elas não têm efetividade. A pessoa que é multada, ela não tem o poder aquisitivo para pagar essa multa, então tem que ser repensado nesse sentido. Talvez nós intensificarmos a questão nas escolas, da educação, do lixo, conscientizar as crianças, inicialmente pelas crianças, a questão do descarte do lixo, né? Porque só a multa, eu acredito que hoje a gente já tem uma previsão da multa, né, mas mesmo assim não está sendo efetivo nesse sentido. Isso, claro, a educação ambiental é muito importante, né, e trabalhando diretamente nas escolas com as nossas crianças, porque elas são o presente e o futuro. E também a questão das multas, que a gente não está conseguindo ter a câmera de monitoramento. E a gente verificou até por uma
reportagem que no ano de 2024 tivemos apenas 40 infrações. As multas, elas até têm um valor grande, a partir de R$ 1.700, porém só temos 40 infrações. 40 multas, 40 atos de infrações. Mas a gente tem muito mais colocação de lixo irregular, porque a gente está falando de mais de 1.300 pontos de lixo irregular colocados na cidade de Caxias do Sul. Então, daqui a pouco precisamos verificar de que maneira que estão sendo feitas essas denúncias para que ela realmente gere uma multa e de que maneira que essa multa está sendo efetivamente cobrada também. A gente está falando do pedido de informações que veio da causa animal, que a gente tinha até um número de multas, porém ela não está sendo cobrada da maneira correta, né? O caso da questão do lixo, das denúncias, eu acredito que a população não está recebendo uma orientação de como proceder no envio dessa denúncia. Porque a forma que alguns enviam, às vezes essa denúncia ela não consegue dar um prosseguimento para efetivamente aplicar uma multa. Ficaria, não está sendo comprovado que aquela pessoa descartou o lixo. Então, acho que também falta um pouquinho de informação nesse sentido, vereadora, de orientar a população de como proceder na denúncia. Porque, afinal de contas, as pessoas estão fazendo a denúncia, mas não estão tendo a devolutiva de que aquela denúncia não vai poder ser prosseguida em razão dela não ter a forma permitida na legislação do município hoje vigente. Às vezes a pessoa vai mandar só uma foto e a foto não é suficiente. Hoje, o que se exige é realmente um vídeo demonstrando que aquele veículo descartou realmente, a pessoa que passou ali na frente, né, daquele lixo que está acumulado realmente descartou mais um pouco de lixo. Então, precisa existir essa prova. E me parece que não tem essa comunicação oficial para as pessoas procederem nessa denúncia. Talvez por isso que a gente teve poucas infrações nesse sentido, né? Após as enchentes que a gente teve no estado do Rio Grande do Sul, a gente fala muito mais do lixo e com propriedade, né? Porque muitas pessoas acabam reclamando de boca de lobo entupida, que encheu, que acabou invadindo a sua casa. E a problemática do lixo, ela está diretamente ligada a isso, né, doutora Dani? Exato. Então, a gente passou a perceber muito, né, que o descarte irregular do lixo próximo às bocas de lobo, ou às vezes não é na boca de lobo, mas é um morro onde aquele lixo desce e ele para exatamente na boca de lobo da esquina, né? O que que vai acontecer com aquele esgoto ali? Ele vai entupir e quando chover não vai dar conta da chuva. A gente já percebe que nós temos uma chuva excessiva. Desde o ano passado nós viemos com as enchentes no Rio Grande do Sul. Não temos perspectivas de melhora desse cenário climático. A tendência é piorar, né? A gente está falando isso assim de uma forma mais grave, mas realmente é isso que diz os estudiosos, né, climáticos que estão fazendo estudos no nosso solo e percebendo que o Rio Grande do Sul vai ter. Não vamos criticar só a população, mas temos que sempre exercer o nosso papel. Nós não podemos dar a desculpa que um não está fazendo e nós deixarmos de fazer a nossa parte. Então, se um não faz, o outro precisa fazer. E nós não podemos nos eximir da nossa parcela de culpa, de fazermos, de estarmos atentos, fazer a denúncia conforme tem que ser, ou descartar o nosso lixo da forma regular. E temos tantos programas, né, tantos ecopontos, lugares onde podemos descartar o nosso lixo, que mais à frente nós vamos falar. Não teria por que se descartar um lixo de forma irregular e prejudicar nós mesmos, que a enchente foi isso. Foi a prova de que a gente não cuidou e que nós sofremos. Não foi um todo da população, mas parte foi consequência nossa. E a gente fala da questão da chuva. Um exemplo claro disso, doutora Daiane, é a questão da Rua da Felicidade lá no Quênio. A gente tem um problema onde tem uma colocação de lixo irregular na parte do Vila IP, na parte de cima do bairro, e vai descartando e vai vindo para baixo e entope ali a canalização do Quênio e acaba invadindo a água por todos os lugares. E todas as vezes que a gente faz chamamento para a Secretaria de Obras ir lá resolver o problema, limpar, arrumar a canalização, eles dizem o quê? A população não faz a sua parte, que é não colocar lixo ali. Então a gente está verificando com aquela população uma maneira de conscientização. A gente sabe, estoura no cânion. O problema é de moradores do bairro Vila IP. E isso acontece em outras regiões da cidade, até mesmo no próprio bairro, em outras situações, onde o pessoal de cima acaba colocando lixo, na hora da chuva, como tu disse, né? Ele desce e acaba entupindo a boca de lobo, trazendo mais bichos também, né?
Muito importante ressaltarmos, né, que hoje existe em torno de 2.000 toneladas de coleta de lixo por mês na cidade de Caxias do Sul. E boa parte dessa quantidade de lixo, ela é feito o recolhimento nessas áreas irregulares. E a população precisa estar muito ciente relativo a isso, porque isso representa um custo para o município. E hoje, esse custo extra está custando R$ 400.000 em média. E, infelizmente, a própria população paga um alto preço em razão desse descarte irregular. E quando a gente fala que o assunto e o problema do lixo ele é de todos, aqui a gente está trazendo um ponto que é de todos. Porque essa previsão orçamentária sai no bolso de todos. Todos os contribuintes, todas as pessoas que compram produto no mercado e que incidem o imposto, que geram imposto para o município, está pagando esse valor dessa coleta extra aí para o município. Geralmente, o que a gente pensa? Aqui no meu bairro não tem esse problema. O problema é lá do bairro do lado. Eu lembrei agora do bairro também, daí que tem um descarte regular para o lixo, que é lá na entrada de São Jaco, um loteamento novo atrás da fundação lá Marco Polo. Foi criado um pórtico. Bem na entrada daquele pórtico tem muito lixo descartado de forma irregular. Então, o pessoal que mora ali nem entra pelo aquele pórtico para fugir daquela visão da quantidade de lixo. Porque lá é o quê? Um bairro que não tem monitoramento, é um bairro novo, ou seja, todo mundo que for descartar lixo lá, ninguém vai ver. Então, o pessoal vai lá e descarta, daí não corre o risco do quê? De ter a aplicação de uma multa. Isso mesmo. E a gente sabe que a gente mora numa cidade, doutora Dani, onde a gente tem a coleta orgânica e a coleta seletiva. Nos bairros, 2, 3 vezes por semana, em alguns, a gente tem a coleta orgânica e seletiva. A gente tem mais a questão da Codeca, que através de agendamento, a Codeca manda um caminhão para buscar, então, móveis, colchão e toda essa parte. Então, a gente teria que ter uma conscientização da população que esses serviços estão disponíveis e a gente já paga embutido, né, na questão do IPTU, tu já paga a questão da coleta do lixo também. E automaticamente, quando a gente descarta o lixo de maneira irregular, a Codeca tem que fazer um serviço de vir e fazer o recolhimento daqueles materiais. Em outros lixões, como a gente falou, também tem que dispensar equipes para fazer a limpeza daquele local. E automaticamente isso gera um custo também para o município. Uma das alternativas do município e que a gente colocou através da indicação do nosso gabinete é a questão de ampliação dos ecopontos. Até então a gente tinha só o ecoponto junto à Codeca, que as pessoas podem se direcionar também e levar esse material ao invés do agendamento. Se o agendamento vai demorar, daqui a pouco ela pode levar. Então, um móvel, eletrodoméstico, sofá. E hoje a gente tem então a ampliação desses ecopontos. 2, né? Um agora junto à Maesa, que foi inaugurado recentemente, e um que eu até participei da inauguração já dele há uns dias atrás, que foi a questão do ecoponto junto à cooperativa Paz e Bem, que fica lá na RS 453, no acesso do bairro, ali próximo ao acesso do bairro Santa Fé. Junto à cooperativa, então, a gente tem mais um ecoponto onde as pessoas podem direcionar esses resíduos, né? Importante deixar registrado aqui para a população que esse serviço que a Codeca faz hoje de coleta é feito um agendamento. Eu vou deixar aqui o telefone, é o telefone 3224 8000. Nesse telefone você pode agendar ali de acordo com a agenda lá da Codeca e eles vão ir na sua casa coletar sem nenhum custo adicional. Então esse projeto aí é muito bacana. Evita, não há necessidade da população realmente descartar o lixo de forma irregular. E outra novidade que a gente tem é os ecopontos, então, dos resíduos especiais, que são o quê? Pneu, lâmpada, óleo de cozinha, porque é um veneno a gente descartar o nosso óleo de cozinha velho na nossa pia, né? Isso aí cria um enorme transtorno, tanto para quem tem uma propriedade, um imóvel, todos os seus esgotos, como para a população em geral. Esse descarte é irregular. Então, existe 2 ecopontos, um na Maesa, agora que foi anunciado recentemente, né? E na cooperativa Paz e Bem. Esses dias a gente até viu um vídeo circulando de um homem que falou que ele estava descartando irregularmente. Desculpa dele, né? É porque ele morava no Risso e o ecoponto da Codeca era muito distante. Então, por isso que ele estava acabando descartando ali, né? Foi falado com ele, ele recolheu todo o lixo dele e daí levou para o ecoponto, mas é uma demanda que a gente tem muito grande, que a gente
a cidade de Caxias do Sul é muito grande, então a gente precisa dos ecopontos mais também descentralizados para que a população tenha um fácil acesso a isso. Também a gente tem falado muito da questão da coleta mecanizada. A coleta mecanizada em Caxias do Sul é os containers, os amarelos e os verdes, que tem em algumas regiões da cidade, mais a parte central, e alguns bairros, porém, principalmente na área central, a gente vê uma dificuldade de reciclagem do container amarelo. E hoje ele fica aberto praticamente todo o tempo, molha aqueles resíduos, e a gente tem também a questão dos catadores irregulares, que eles vão na parte central e acabam misturando todo o lixo. Mistura e ele chega nos locais praticamente todo o material inutilizado, indo então para o aterro sanitário. A gente tem o Thiago lá na cooperativa Paz e Bem, que ele é presidente da cooperativa, e ele tem nos trazido isso semanalmente. Ele recebe 60 toneladas de lixo diariamente, 80% desse lixo que deveria ser reciclado, né, ele não está conseguindo aproveitar esse material e está voltando para o aterro, não conseguindo fazer o reaproveitamento desses materiais. Enquanto ele pega da cidade de São Marcos e ele consegue aproveitar 85% do lixo que vem da cidade de São Marcos. Então a gente tem tudo isso e acaba prejudicando até mesmo as reciclagens, onde esse lixo poderia ser reaproveitado e virando renda para as pessoas, né? Eu acho que quando tu fala dessa questão dos containers amarelo, é importante sinalizar que não é que eles não têm uma tampa, né? Eles têm uma tampa, mas eles acabam, a maioria da população que passa ali, tanto a população que utiliza, que realmente reside próximo e que coloca o lixo lá, às vezes acaba não fechando, porque a tampa é pesada, ou até mesmo os moradores de rua. Hoje, qual é a nossa diferença de realidade? Claro, São uma cidade menor, não tem tantos moradores de rua, não tem tantos catadores de lixo hoje. Tem os moradores de ruas que também mexem nos lixos, né, isso a gente precisa, né, contabilizar. Então, talvez se repensar numa forma do fechamento desses contêineres amarelo. Talvez, né, vereadora, seria uma solução nesse sentido, mas só para deixar registrado que não é que eles estão sem tampas, para o pessoal entender. Isso. Tem a tampa, mas a população deixa aberta, né. Até o Thiago teve uma conversa comigo sobre a questão da containerização, porque muitos bairros pedem que vá os containers, né. Ele disse que essa maneira do container, por mais que ela tenha servido muito, há muito tempo para nós aqui em Caxias, a questão dos containers amarelo e verde parece que eles teriam que ser ao contrário, né, ou daqui a pouco os 2 da maneira como é o verde, né. Diz que a maneira como está o container hoje não atende à questão de reciclagem aqui em Caxias do Sul. E a gente tem as reciclagens, principalmente as conveniadas com o município, que elas recebem o lixo, né, não é a Codeca que faz a reciclagem do lixo. A Codeca é o meio de transporte do lixo até essas reciclagens, recicladoras, enfim, cooperativas. E a partir dali é feito ou não a reciclagem. Então aqui a gente tem uma responsabilidade compartilhada, né, doutora Deise? É um problema da população, mas também do poder público. E os 2 têm que trabalhar em conjunto para que a gente tenha realmente resolução, dessa problemática. Isso aí, uma efetividade. A população faz a parte dela, descarta o lixo de forma regular ou utiliza, né, os ecopontos, a retirada dos materiais agendado. Existe um ponto que nós precisamos de melhoria relativo ao poder público, que é a questão da fiscalização, monitoramento. Como se vai fazer? A nossa sugestão sempre no primeiro momento vai ser o quê? Iluminação nas vias e monitoramento, porque desse jeito nós vamos conseguir identificar os sujeitos que estão direcionando o lixo. Multa sempre vai ser ideal, é a mesma coisa quando a gente fala de trânsito. Todo mundo reduz a velocidade quando tem um radar nas rodovias. Se é certo ou não é certo, não sei. Aquele trecho, pelo menos, a gente reduz a velocidade, no restante não é garantido, né? Então a gente tem que pensar nesse sentido, a efetividade desta multa, né? De que forma nós vamos colocar esse cidadão que deixa de pagar uma multa aplicada em razão do descarte irregular do lixo? Será que ele vai para a dívida ativa? Vai ser inscrito no SPC e Serasa? Vai ajudar? Um pouco, mas não é tudo. Conscientização da população sai mais em conta, né? Porque quando a gente fala em multa, a gente também não pode esquecer de todo o trabalho que o serviço público vai ter, que é a fiscalização, investimento, monitorar custa caro, né? Nós vamos ter que criar estrutura para isso. Se a gente está falando que a gente não tem coisa nas escolas e na saúde, então imagina
a questão de fiscalizar o lixo que a população descarta de forma irregular e que deveria descartar de forma regular. Porque informação é também para você saber que se você ligar lá no 32248000 e agenda para eles retirar, não simplesmente descartar na frente da casa. Ah, eu não consegui ligação, eu já vou descartar na frente da minha casa e ali ele vai ficar, ou vou descartar num outro local. Não, a gente tem esse serviço. Se a pessoa fosse contratar alguém para vir retirar, também não seria de maneira imediata. Então a população também tem que prestar atenção nisso. É um serviço que a nossa cidade disponibiliza. Assim como a questão do troca solidária em sábados, que tem a troca do lixo seletivo pela das frutas e verduras. Um programa importante que funciona já há muitos anos na nossa cidade e precisamos divulgar cada vez mais. E também a população também pode auxiliar na questão das denúncias e também na separação correta do lixo. Como a gente falou, a gente tem coleta seletiva e orgânica na nossa cidade. Então, a gente pode também estar fazendo da maneira correta desde agora para que a coleta seja certa e esse lixo não acabe aí nos aterros, um lixo que poderia virar, inclusive, renda nas reciclagens. Não... Vereadora, vamos encerrando o nosso podcast. Informação é poder. Deixar aqui um recadinho, então, para todos, né? Nós que pagamos pelo erro do descarte irregular do lixo. Descarte irregular do lixo é crime ambiental, mas também é falta de respeito com a nossa cidade. Informação é poder, mas cidadania é ação. Vamos juntos, poder público e população, mudar essa realidade, começando aqui por Caxias do Sul.